Boa noite. Esta é uma live organizada por todo o Departamento de Psicologia para discutir, Psicologia da FAPEP, para discutir a questão do preconceito. O tema que nós vamos trabalhar aqui, o departamento inteiro, é a questão da violência do preconceito. E a questão é, podemos viver juntos, juntas? Assim que a efervescência do tema tomou conta do noticiário, eu convidei o departamento para fazer uma ação pública, para que nós pudéssemos fazer uma live que discutisse o tema. E convidei alguns dos membros do departamento que participassem. E a resposta que eu tive foi a aceitação de todos. Estarão presentes na live de hoje, discutindo a questão da violência do preconceito, todo o departamento de psicologia da FAPEP. O tema começa discutindo já na sua chamada, na sua essência, a violência do preconceito. Desde que nascemos, nós já temos um emaranhado de expectativas. Nós nascemos em um regime de verdades onde uma sociedade acredita que algumas coisas são certas e outras erradas. Nós nascemos com um conjunto de expectativas dos nossos pais, a expectativa do berço que nos recebe, pais, avós, a família, e uma sociedade que valoriza de modo diferente as pessoas. Gradativamente, nós vamos elaborando nossas questões, compreendendo o nexo dessas influências, compreendendo a correlação que se estabelece entre as formas com que sentimos, as formas que vivemos, o modo com que nos posicionamos frente às coisas, como isso está profundamente impactado por esse berço que nos recebe e pelo regime de verdades em que nos inserimos. Conforme compreendemos, gradativamente, vamos nos tornando a nós mesmos. Talvez esse seja o maior dos desafios, tornarmos-nos a nós mesmos. Uma série de questões influenciam essa possibilidade de tornarmos-nos a nós mesmos. As expectativas dos pais, os regimes de verdades, a forma com que sentimos, a nossa carga biológica, todo o nosso processo educativo. Algumas questões, como por exemplo, pressões cotidianas sobre dos valores, dos conceitos e do desejo das outras pessoas sobre nós, vão nos pressionando e vão nos conduzindo a determinados posicionamentos, vão influenciando de forma substancial a nossa forma de viver. Mas algumas coisas são traumáticas. Essas questões que são traumáticas, elas influenciam de forma mais contundente. Elas nos deixam presas. Elas impedem o nosso desenvolvimento de modo mais saudável. Elas prejudicam a nossa história, que são coisas que nos atravessam, que atravessam a nossa existência de modo mais traumático, de modo mais contundente. Isso eu chamo de trauma. O preconceito, ele é muito traumático. Ele influencia de uma forma violenta o desenvolvimento humano, de cada indivíduo em cada um dos seus estágios. Não importa a fase em que estamos, o preconceito ele é violento. Tanto
ele nos consome com a sua força gradativamente nos impelindo a angústias, a dificuldades no desenvolvimento, como eventos contundentes são extremamente impactantes no desenvolvimento, atrapalhando, atravessando e impedindo o desenvolvimento saudável. Então, eu convido hoje cada um dos membros do Departamento de Psicologia da FAPEP para discutir essa questão. E eu gostaria de convidar a professora. Eu estou esperando, então, a entrada da professora Aline. Né? Oi, Aline. Olá, tudo bem? Então, eu fiz uma pequena introdução, né? A Aline, professora do departamento, né? É uma pessoa assim que para o curso de psicologia praticamente nós dispensamos a apresentação, psicóloga jurídica, funcionária pública, doutoranda pela Universidade Estadual de Maringá e membro querido do departamento de psicologia. Você pode falar alguma coisa para a gente? Obrigada, Ieda, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Cumprimento todas as pessoas que estão conosco, alunos e alunas, queridos e queridas, os nossos colegas, professores e professoras que também estão aqui conosco, né? E toda a comunidade, de uma forma geral, que está participando desse momento de diálogo, de debate. Bom, considerando a proposta da live, né, de discutirmos, refletirmos sobre as violências do preconceito, especificamente pensando na questão de raça, que tem atravessado de uma forma bastante intensa, né, os debates nos últimos dias, e é algo que se faz urgente para falarmos não só nesse atual momento, nesse contexto, mas em qualquer contexto da nossa vida. Eu venho propor algumas possíveis reflexões sobre isso, tá? Mas, antes de qualquer coisa, acho que é necessário, é importante eu dizer que o lugar de onde eu falo é o lugar de uma mulher branca, psicóloga, professora, e então, embora nessa condição eu esteja num lugar de privilégio branco, isso não significa que eu não deva, né, me engajar, me impactar, me indignar e lutar pelas causas e por todas essas questões numa perspectiva antirracista. A filósofa feminista e escritora Djamila Ribeiro, ela diz exatamente isso para nós, que nós que ocupamos lugares de privilégios, não só podemos, como devemos, né, falar sobre isso, estudar, dialogar, criar espaços de debates como esses, sobre questões que atravessam a vida de pessoas subalternizadas, refletindo criticamente, mas do nosso lugar, né, a partir do lugar social que a gente ocupa. Então, eu falo especificamente deste meu lugar, né? Então, nessa medida, eu não estou aqui para narrar ou para dar voz para pessoas negras. Eles têm voz, né? Acontece que, historicamente, o nosso processo histórico e a nossa construção social, de muitas maneiras, na verdade, vem silenciando essas vozes. E nós temos que ouvir essas pessoas. Eles têm muito a falar e nós temos muito a aprender, tá? E para pensar sobre isso, desse lugar que eu ocupo, acho que é necessário a gente falar um pouco sobre o nosso processo de socialização, né? O nosso processo de construção humana. Nós somos criados dentro de uma estrutura social completamente normatizada, em vários sentidos, né? E nessa direção, a gente pode pensar em vários exemplos, o nosso vocabulário, as nossas representações sociais, as nossas piadas, as nossas práticas cotidianas mais diversas, elas vão criando lugares sociais que reforçam espaços de poder e espaços de exclusão, né? E de forma direta ou indireta, propositalmente ou não, nós participamos da construção de tudo isso, né? Alguns exemplos.
A nossa ciência, por exemplo, né? O modelo científico que nós temos é um modelo científico majoritariamente branco. Os teóricos que nós estudamos são teóricos homens brancos, em sua maioria. E a partir disso eu lanço algumas questões para a gente pensar. Será que só eles produziram conhecimento? Quantos conhecimentos foram silenciados para que essas pessoas pudessem falar, né? Qual história que nós aprendemos? Quem está contando essa história para nós? Sob outra perspectiva, a gente pode pensar na questão da mídia, né? Quem que tem ocupado o lugar de herói? Quem que tem ocupado o lugar de bandido? Né? Quais são, então, os preconceitos e os estigmas disseminados todos os dias e alimentados por essas imagens que supostamente retratam o humano, né? Sobre outro ponto, a gente pode pensar no seguinte, a nossa população, dentro da nossa população brasileira, 54% dela é negra. Mas por que nos espaços de poder, em sua maioria, quem está ali são homens e brancos, né? Nós realmente vamos continuar achando que as possibilidades de acesso são as mesmas? Nós realmente vamos parar, né? Não vamos parar com isso e não vamos olhar para a história e perceber que não só, né, o processo de escolarização, mas uma série de direitos sociais foram negados para a população negra durante muito tempo? Essas perguntas que eu faço não são indagações que necessariamente demandam respostas minhas ou de vocês. Se colocam aqui, se performam aqui como convites, para que a gente possa começar a pensar sobre isso se ainda não começou, né? Para que a gente possa questionar todas essas ideologias e práticas que têm criado realidades muito desiguais, né? E aí eu pergunto, né, lanço a seguinte questão, pensando muito nesse slogan que tem circulado, quais vidas importam, né? E aí se a gente olha para as estatísticas da nossa realidade brasileira, seja o Atlas da Violência ou o Mapa da Violência, nós vamos perceber que mais de 70% da população que é assassinada no território brasileiro é a população negra, né? E que quando a gente articula, por exemplo, marcadores sociais de raça e gênero, nós não podemos esquecer que enquanto a taxa de feminicídio de mulheres não negras cresce numa escala de 4%, a escala, o índice de mulheres negras, né, de mortes de mulheres negras, está na faixa de 30%. Então, esses dados são muito alarmantes. E esses dados e essa pergunta, quais vidas importam, me lembra muito do que a filósofa Judith Butler nos diz, né? Ela coloca que a nossa sociedade ela é estruturada de certo modo que certas vidas são colocadas e ditas ali como importantes e outras vidas não são consideradas importantes. São postas num lugar de sombra como não vidas, né? E aí ela propõe o conceito de corpos abjetos, que seriam justamente essas vidas, essas pessoas, esses corpos, cuja vida não é considerada vida, cuja materialidade não é entendida como importante. E eu diria que a população negra, infelizmente, é um desses exemplos. Eles são corpos tomados como alvos por engano todos os dias. E aí, um outro ponto, quando a gente fala de racismo, de preconceitos, violências, que a gente precisa sempre lembrar, é que um fenômeno como esse não é algo só inerente à nossa relação aqui, interpessoal. É um fenômeno histórico, né? É um fenômeno estrutural. E o que seria isso? Por que ele é histórico? Ele é histórico porque ele não é algo que perpassa só a nossa sociedade contemporânea, né? Hoje nós temos os nossos celulares, as nossas câmeras aqui e ali para filmar, né, as expressões, algumas das expressões destas violências, e isso passa na mídia, circula-se nas redes sociais. Mas nós não podemos esquecer que na nossa história, né, o nosso país tem na sua história mais de 300 anos de escravidão. Anos esses, né, que embora tenha findou-se a escravidão, mas a gente tem que lembrar disso, que naquele contexto essas pessoas, esses corpos eram tidos como coisas, como mercadorias, e ainda que esse processo acabou, as violências não acabaram, não findaram.
E além de ser um processo histórico, por que a gente também diz que é um processo estrutural do ponto de vista social? Porque conforme a filósofa Djamila Ribeiro, o racismo ele estrutura, né? Ele está nas bases da nossa sociedade, né? Então ele perpassa e constitui a nossa vida, as nossas relações, as relações de trabalho, as relações inúmeras que compõem o nosso cotidiano. E quando a gente fala em estrutural, em estrutura, não significa que é algo abstrato, né? É algo vivo. Inclusive, essa estrutura toda ela é movida, ela é gerida, em última instância, por quem? Por nós, pessoas. Ok? E então, pensando a partir dessas inquietações e desses tensionamentos, dentro do nosso lugar de privilégio branco, o que nós podemos fazer para contribuir com a luta antirracista? E para falar sobre isso, eu acho que é importante a gente resgatar uma fala da filósofa e feminista negra, professora Angela Davis, quando ela fala que numa sociedade racista como a nossa, não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. E o que isso significa? Que não adianta apenas eu, Aline, dizer no singular, eu não sou racista e de fato não ser. É necessário que eu me engaje e me responsabilize numa luta, sim, individual, mas também coletiva. Haja vista que o racismo, como eu venho dizendo, é um processo histórico-social. E o enfrentamento dele, nessa medida, também necessita, né, ter toda uma estratégia social. Por isso que não tem um conjunto de estratégias prontas e únicas para que a gente faça o enfrentamento de um fenômeno complexo como esse. Né? Essas possibilidades de enfrentamento, elas precisam ser criadas colaborativamente todos os dias, por nós todos e todas, negros ou brancos. Né? Nós devemos, por exemplo, questionar o modo como a nossa história foi e tem sido ainda contada. Né? A história ela pode ser contada de forma polifônica e não por uma única voz. Né? Nós precisamos ler, citar, conhecer autores negros e negras, né? Artistas, movimentos, e não só para aliviar a nossa consciência, compartilhar um story sobre isso. Né? Nós precisamos, de fato, nos aproximar dessas pessoas, né? Dessas contribuições. Nós precisamos convidar pessoas negras para ocupar espaços como esse. Né? Nós, brancos, devemos, como eu disse, falar sobre isso, mas nós também precisamos ouvir essas pessoas, com as quais a gente tem muito a aprender. Precisamos também educar as crianças, os nossos filhos, e, enfim, todas as pessoas, para que estejam sensíveis a demandas como essas e entendam que pessoas negras são pessoas, são vidas que importam sim, né? E combater, né? E falo agora enquanto cidadã, mas enquanto psicóloga também, combater todo e qualquer tipo de preconceitos ou de estereótipos que erroneamente são associados a essas vidas. Gente, então, acho que é isso. A mensagem que eu quero deixar nesses poucos minutos é que eu acredito muito que todos nós, todas e todos, temos um papel muito importante na luta antirracista e ficar em silêncio, não se posicionar e não se engajar, infelizmente, é assumir, né, um papel ali na manutenção desse tipo de opressão. Tá? Então, nós precisamos falar sobre isso e nós precisamos criar estratégias de enfrentamento, não só quando a mídia leva em cena ali mortes e mais mortes. Nós precisamos falar sobre isso e criar estratégias todos os dias, a nível micro e macro social. É isso. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. Muito obrigada. Agora, dando sequência, né? Seria a fala do Paulo, então eu convido o Paulo a entrar na nossa live. Estou procurando o Paulo aqui, como tem bastante gente.
Agora eu estou aguardando o Paulo entrar. Eu vi algumas perguntas a respeito de que tipo de preconceito nós estamos falando. Nós estamos falando da violência do preconceito, e a Aline fez uma fala, aproveitando um momento histórico, que na verdade foi o que mais nos mobilizou a fazer essa live, né? É um processo de uma indignação com uma questão que aparentemente há pouco tempo parecia que era uma questão que estava evoluindo, e a gente tem aí um agravamento disto, né? A gente tem aí um aumento de expressões de violência. Paulo, eu te chamei e a gente está com uma dificuldade aqui de chamar o Paulo, porque eu chamei e a gente não está conseguindo colocar o Paulo para falar. Acho que agora. Pronto. Oi, Paulo, boa noite. Tudo bem, Eda? Eu estou mandando, você está me mandando para mim, né? Eu acho que tecnologia, a gente está se adaptando, né? E já é um grande mistério a gente conseguir lidar com isso hoje, né? Mas enfim, obrigada, Paulo. Tua Eu contribuição. que agradeço. Eu queria primeiro parabenizar a Aline, né? Ela, para variar, né? Falou muito bem, né? Mas o que eu acho interessante, né? Porque tá, nesse momento agora, essa violência toda estourou nos Estados Unidos e tal, e chamou muita atenção do mundo todo, né? Porque lá a coisa foi bem, bem grave mesmo. Mas acontece aqui do nosso lado, a gente não percebe tanto, né? Ou se percebe, faz de conta que não vê, né? Mas infelizmente, né, a gente mora num país, né, que a gente sabe, eu acho que não é só o Brasil, os países ocidentais, de uma forma geral, né, é muito mais fácil você ser branco do que ser negro, não tenha dúvida disso. E quem fala o contrário está falando bobagem, porque as portas se abrem muito mais facilmente, mesmo na questão mais, na camada mais baixa da população, o branco tem uma certa vantagem, né? Você vê isso em relação às questões policiais, né? Você é menos parado na rua, você é menos olhado com suspeita quando vai no banco, coisa assim. Está muito enraizado esse racismo, né? Que a gente fala de um racismo estrutural, né, no Brasil, que é um racismo velado, não, na verdade não é, né? Assim como também nós temos um agravante maior ainda no Brasil, né? Porque nós temos mulheres negras, homossexuais negros, que não sofrem só a questão do preconceito racial, sofrem também a questão do preconceito da própria gênero, né? A gente sempre escuta, né, as pessoas falando um monte de palavras aí, o fulano é misógino, é homofóbico e tal, e as pessoas não percebem muito o que isso significa, né? Eu estou dizendo que fulano e beltrano porque falar, xingar alguém de alguma coisa, essas ofensas às vezes não estão fundamentadas nas atitudes das pessoas mesmo. Mas, né, as pessoas, geralmente, a Aline toca no assunto hoje aí que, por exemplo, nós não sabemos quase nada da África, né? A gente se esquece, né? Porque Hollywood, quando mostra os egípcios mais no período helênico já, onde os brancos dominam, os gregos ali que estão dominando, né? Mas o Egito é um país, né, ele era dominado, e a cultura que nós conhecemos era núbia, né? Eles eram negros, né? E, além disso, já no século XVI, XV, XVI, né, existiam impérios na África, né? Existia o Império de Gana, que ocupava a região da Mauritânia, hoje Senegal e Mali, e eles eram extremamente bem organizados. Colhiam impostos, tinham um exército, se organizavam e tal. Mas a cultura branca chega e suplanta eles e domina, e eles são apagados do mapa, né? A visão da história que nós temos hoje é uma visão muito ocidental, né? Então a gente imagina que tudo corre em volta do Ocidente. E a gente tem esses problemas, porque a gente sabe que na Índia, por exemplo, né, com as civilizações das mais antigas, né, o povo também não é branco, né?
Embora na Índia também exista essa coloração, essa graduação de cor, né? Quando a gente volta aqui nos anos 40, né? Nos anos 30, né? Com a ascensão do nazismo, né? Eles estabeleceram leis de eugenia, né? Você separa a população, você realmente coloca uma crença onde uma raça tem hegemonia sobre a outra, é mais poderosa do que a outra e deve dominar. E os outros vão ser servidos como base de mão de obra escrava, praticamente. Né? Quando a gente imagina no século XIV, XV, XVI, e vê hoje, né, no Brasil nós temos essa mania, né, de ter essa dificuldade de entender o contexto. Tá certo, vamos estudar a história. A gente não pode tentar fazer um julgamento histórico do país lá do século XIX com o nosso ponto de vista de hoje. Mas a gente não pode também querer esquecer esse passado nosso para a gente não poder mudar isso hoje. Apesar de, afinal de contas, nós estamos no século XXI, né? E a gente precisa retomar, né? Mas os negros também faziam escravos. Isso é verdade, mas era uma questão cultural que era muito comum no século XIX. Mas a gente não pode ficar baseado nisso agora no século XXI, onde a gente precisa ter essa percepção, né, de colocar que o ser humano, seja ele de qual raça ele for, de qual opção, o gênero que ele se intitule, né, de qual partido, ideologia ou religião, né, porque as violências não se limitam só às questões raciais. Né? A gente tem esse problema grave mesmo, onde as mulheres, né, a partir dos anos 50, 60, praticamente, que foram conseguir uns espaços maiores. Né? Conseguimos muito, graças a Deus. Né? Imagina se era possível, em 1940, as mulheres estarem ocupando o cargo que você ocupa. Era muito difícil, né, Ieda? Por conta do próprio contexto histórico da época. Né? E não podemos esquecer também, gente, que, por exemplo, a gente que é oriundo da psicanálise, né, o Freud, ele era judeu. E ele teve todas as obras dele, né, queimadas durante o nazismo. Por conta do quê? Porque a psicanálise, por si só, nunca colocou as questões raciais como valores. Né? O Freud, no máximo, ele pegava aquelas tribos mais primitivas lá da Indonésia, das ilhas ali Quando ele fazia aqueles trabalhos antropológicos, ele deixava bem claro que a cultura deles era mais primitiva por conta da simplicidade de vida que eles tinham. Mas você não pode desvalorizar isso. Né? E no Brasil tivemos isso quando os portugueses chegaram aqui. Culturalmente, né, se a gente for pensar em valia de cultura, por exemplo, a gente tem esse choque cultural hoje com as coisas que vêm da China. Né? A China, eles têm um hábito alimentar peculiar, que a gente não está acostumado. E você já ouve essas questões raciais é um agravante racial mesmo. Não fazendo também de conta que a China não é um país racista, porque lá é pior do que aqui, tá? Eles são bem piores. O racismo lá existem 45 etnias diferentes na China e só uma que domina praticamente, as outras a gente nem sabe que existe. Elas ficam isoladas lá. Os tibetanos são um povo desse tipo e sofrem bastante. Né? Então, mas não é questão, essa é a questão política deles. Mas a questão da gente sempre procurar um motivo para se sentir superior ao outro. Ou eu sou branco, ou eu sou negro. Mas acontece também no Brasil uma coisa que eu fico um pouco preocupado, porque, às vezes, né, a forma das pessoas lutarem pelos seus direitos é tentando tirar o do outro. Né? Então, o discurso fica muito perdido nesse aspecto, nas questões sociais. Né? Eu acho, sim, que nós devemos, né, todas as nossas... Não é porque eu sou branco, embora eu tenha origem negra na minha família também, né? Mas não é porque eu sou branco que eu não deva me associar com as pessoas ou me incomodar com o que acontece com as outras pessoas. Porque é uma questão de tempo. Uma hora isso pode mudar e nós vamos sofrer isso também. Nós não podemos colocar os seres humanos, né, dividir a humanidade em classes. Até o termo raça. Raça é um termo que eu não gosto de usar. Porque, na verdade, nós somos uma espécie, né? E quando a gente fala raça, dá a impressão de qualidade. Porque quando você pensa em raça de cachorro, por exemplo, cada uma tem uma característica específica para que ela foi desenvolvida. E a gente não pode pensar nesse sentido como lidamos com seres humanos, né?
Eu acho que nós não somos uma raça, nós somos uma espécie que temos características físicas, né, diferentes por questões geográficas, evolutivas e tudo mais. E não podemos pensar nisso como se isso fosse uma vantagem. Talvez fosse vantagem ser branco lá no norte da Europa, né? Na época da Era Glacial, né? Mas ser branco na savana africana, sem proteção natural de melanina que os negros têm, não seria muito interessante também, né? Então, essa nossa comunidade, né? Essa nossa intercomunicação cultural causou esses choques de diferenças, né? E é uma questão muito cultural mesmo, que foi criada para justificar a exploração de uma raça, né? Ou é criada para justificar a hegemonia de um sexo sobre o outro, ou de um gênero sobre o outro. Nós criamos, essas são artificialidades, né? E aquele racismo, ou aquele machismo disfarçado. E eu falo isso, gente, porque é difícil. Esses tempos atrás eu estava conversando, estava eu, a Aline, o João Renato e o Eduardo conversando, né? A gente estava falando, inclusive, dos termos novos, que a gente usa muitas vezes, né? Que estão impregnados, né? O Eduardo depois vai falar, ele pode estar comentando sobre isso. Por exemplo, quando ele falou assim que ele tinha usado um termo denegrir e alguém chamou a atenção, porque realmente denegrir é um verbáculo meio complicado da gente usar, né? Porque você não percebe o conteúdo racial que tem ali dentro, né? E quando você fala isso, as pessoas em sua volta, às vezes não percebem, mas aquele que sente. E algum tempo atrás, eu estava pensando sobre isso, e eu achava que era uma bobagem essas questões das palavras. Imagina, falar que a coisa está preta. Mas a gente vai aprendendo, né? Vamos conversando muito, né? Nós, professores, os alunos, outros profissionais, e a gente vai abrindo a nossa mente para outras coisas e vai repensando. A partir do momento que você faz esse exame de consciência e percebe que talvez uma palavra, até sem intenção, de você pode magoar alguém, você pensa melhor. Existem outras palavras melhores para ser usada nesse momento, né? E como a gente trabalha com psicanálise, né, chefe? A palavra, né, tem poder demais, né? É através dela que a gente se expressa, né? É através dela que a gente consegue se relacionar de uma forma, né? Então, quando é a palavra ainda, né? E quando não é aquilo que não é dito, né? Porque os olhares, né? Os olhares, amanhã eu vou de novo com a minha mulher no banco, se você prestar atenção nos detalhes do segurança, né? Há uma diferenciação. Quando eu chego no banco, quando chega outra pessoa de outra cor, outra condição social, né? E no Brasil esse agravante também acontece porque realmente a base da nossa sociedade, a questão da pobreza, ela está muito enraizada nos negros, né? Nos descendentes, nos afrodescendentes, onde realmente eles tiveram grande dificuldade. Tem um professor no direito, o doutor Valmir, eu conversando com ele um dia, e o pessoal do 7º termo, aí eu dei uma aula quando eles estavam no 2º ou 3º termo, não me lembro muito bem, falei inclusive sobre isso, né? Ele fala que foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil, e nós só temos 100 e poucos anos, né, de que aconteceu, 1888, 100 e pouquinho anos. Então, e ele fala que para esse dano ser sanado, no mínimo, é como uma neurose, né? O tempo de resolução de uma neurose é praticamente o tempo de criação que ela teve, né? Que ela se desenvolveu. A gente não pode esperar mais 200 anos para mudar isso. A gente tem como adiantar isso hoje, né? Naturalmente, daqui 200, 300 anos, isso vai mudar? Vai, mas e o povo vai viver até lá? Se nós já sofremos tanto nos últimos 100 anos, né? Os negros eles foram libertos da escravidão. Quando der o tempo aí, você me avisa, viu, chefe? Eu fico meio perdido, tá? Time out. Eles foram libertos. Eles foram libertos Só um minutinho, só para terminar. Eles foram libertos da escravidão, né? Mas ninguém pensou no que fazer com eles, ninguém pensou em facilitar alguma situação. Eles foram deixados à própria sorte. O Rio de Janeiro é um grande fator, né? Na época da escravidão, o Rio de Janeiro era um grande produtor de café, que era o ciclo do café, que era a grande fortuna do Brasil, que era por mão de obras. Eles chamaram os italianos, chamaram os alemães e botaram os negros para fora, né?
Ninguém fez nada. Eles foram para os morros, olha a consequência que nós temos até hoje lá, decorrência dessa questão de faltas de políticas adequadas, né? Então, quando a gente for votar em alguém, quando a gente for fazer o nosso voto lá, quando a gente for falar alguma coisa, né, que envolva a questão racial, pensa melhor, né? Provavelmente você que está assistindo tem um pouquinho de sangue negro ou indígena. No Brasil é muito difícil ter todo mundo puro aqui, né? Uma raça só, graças a Deus. E é isso que faz a gente legal, essa diversidade nossa. Tá bom? Tá Eu vou bem. deixar passado Para para Marli agora. Maili, tá Tá bom? bem? Vou continuar assistindo aqui. Eu posso fechar aqui, né? Pode fechar. Tá? Obrigada. Obrigada. Deixa eu tentar chamar a Marli. Então, enquanto eu estou aqui aguardando a Marli, o Leandro faz uma pergunta ali em cima. Oi, Marli, Olá, tudo bem-vinda. bem? Tudo bem? Deixa eu Tudo responder a bom? pergunta do Leandro, Tá, vai lá, vai lá. tá? Estou assistindo aqui, estou acompanhando. Tá, o Leandro pergunta, né, se uma pessoa que bate num negro até a morte, se isso chega às raias da psicopatia. Eu não sei se eu posso classificar como psicopatia, mas certamente como psicopatologia, sim. Como eu disse no começo da live, o preconceito ele é violento e ele vai alterando a constituição psíquica e não é um preconceito que acontece de uma hora para outra, mas é algo que atravessa a história do sujeito, além de ter também os eventos traumáticos, que vai marcando o desenvolvimento. E o preconceito ele vai corroendo, né, com seu regime de verdades, a estrutura e a forma de ser de cada um, de tal forma que o próprio indivíduo que é vítima de preconceito, às vezes ele hospeda o preconceito. O que eu posso afirmar, e essa não é uma live sobre racismo, sim sobre preconceito, que o racismo é um deles, que eu posso afirmar, por exemplo, que grande parte dos homofóbicos tem a homofobia como uma formação reativa da própria estrutura homoafetiva, né? E que um indivíduo que oprime o outro, bate no outro e mata o outro pela sua cor de pele, ou por sua definição psicossexual, ou porque ele é gordo. Eu tive recentemente um paciente que apanhou porque estava caminhando na praça e porque ele era gordo. Ele apanhou por nada, ele estava caminhando. Então, quando um indivíduo impetra um ato tão violento, é porque ele já está adoecido. Alguns, sim, de modo psicopático. Outros, de modo neurótico. Outros, até psicóticos, né? Mas o que eu posso afirmar é que a violência do preconceito faz com que alguns indivíduos hospedem o próprio preconceito, sendo eles mesmos o que personificam aquilo que eles rejeitam, né? Como uma modalidade de se autoafirmar diante do outro, para que ele possa se sentir menos mal. Então, o mal não está em mim, o mal está no outro, que é pior que eu. Isso isso é um adoecimento, né? Isso é, no mínimo, um processo neurótico. Então, Marli, obrigada por estar e obrigada por me esperar. Vamos lá, tua vez. Ok. Obrigada, Ieda. Boa noite. Boa noite a todos os alunos. Estou vendo aí que a maior parte dos alunos estão entrando. Boa noite aos professores que estão nos assistindo, né? Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, enfim. Eu sabia que todo mundo, todos os professores, iam trazer muito essa questão política, essa questão social. Então, eu resolvi trazer um pouco, pensando mais na questão nossa, que eu sabia que era a maior parte alunos nossos, e até foi uma proposta sua com relação à faculdade, que eu achei muito bacana.
e trouxe, então, para que nós, enquanto terapeutas, enquanto alunos da psicologia, pudéssemos estar nos questionando um pouquinho, né, Ieda? Então, preparei alguma coisa aqui, e aí o tema até que eu escrevi foi assim, né, terapeuta, né? Porque nós estamos formando psicoterapeutas e terapeutas, e nós somos psicoterapeutas e terapeutas. E nós estamos dentro de um processo de preparação de ver e ouvir, né? Ouvir e ver. O tempo todo nós estamos dentro desse processo, dentro da sociedade, e vendo o que eu acho que é muito importante, que eu aprendi muito quando eu fiz a minha faculdade de psicologia, e falo para o pessoal, do nosso processo de individuação, que cai um pouco naquilo que você fez a abertura, aonde nós trazemos todo o nosso processo de indivíduo e a nossa ação dentro disso, mas toda a constituição do sujeito, né? Na forma concreta e na sua forma mais subjetiva de estar e de ser no mundo. E nós somos isso, nós somos o nosso processo de individuação, em todo o processo da nossa história, né? Então, nós trazemos, sim, preconceitos dentro de nós, querendo ou não. Nós temos que trabalhar esses preconceitos, como você disse, às vezes até pelas questões dos nossos pais, dos nossos antepassados, como tem estudos hoje, mas isso está dentro de nós, né? E nós, terapeutas, estamos, sim, contaminados com as visões e essa interiorização, né, desses preconceitos. Nós não podemos fugir disso, senão seria hipocrisia. Falar, porque eu faço psicologia, eu não tenho preconceito. Porque eu sou psicoterapeuta, eu não tenho preconceito. Não. Você, enquanto aluno de psicologia, você, enquanto psicoterapeuta, deve, sim, se trabalhar o tempo todo, a todo momento, com as suas questões, né? Aonde estão os meus preconceitos? Aonde está o meu processo de individuação? Quais os preconceitos que tiveram os meus pais, os meus avós? Como eu vivi isso? Como foi isso na minha história? Né? Também posso trazer, né? Eu sou de uma família negra, eu sou de uma família japonesa, eu sou de uma família sei lá o quê, eu sou de uma família que tem muitos preconceitos com homofobia, eu sou de uma família onde eu vivi feminicídio e etc., né? Porque nós temos que trabalhar o tempo todo, porque nós estamos imersos nesse sistema social e nessa cultura. Nós não estamos à parte dessa cultura, né? E isso tudo forma uma grande dialética, né? Eu trago um pouquinho da visão do Reich, não podia deixar de trazer, né? Porque o Reich ele foi dentro da sua história o tempo todo a favor de uma política econômica igualitária, né? Brigou muito politicamente por isso e foi muito perseguido por isso e também muito não compreendido por isso, né? E criou muitas situações dentro de, como se a gente pudesse falar hoje, criava postos de saúde para poder todo mundo, ou a mulher ter a mesma igualdade que o homem, ou a mesma possibilidade de cura, né, de busca de medicamentos, de auxílio, de consciência política, consciência pública, e, enfim, eu acho que a busca do Reich é uma busca constante desde então, antes do Reich, até Reich, pós-Reich e até agora, né? E que até agora a gente não conseguiu ainda se descontaminar, né, de toda essa situação. Né? Não adianta a gente querer jogar toda a sujeira por debaixo do tapete, mas a gente tem que também assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadão e enquanto pessoa, da onde está o nosso processo de discriminação. Enfim, né, pode ser através do racismo, como você disse, que nós estamos falando aqui de preconceito e não só da questão racista. Veio a questão racista que levantou toda essa poeira pelo fato do acontecimento. Mas isso acontece aqui no Brasil a cada 5 minutos, cada 2 minutos, cada 3 minutos, né? Tem gente, o policial matando toda hora, né? Enfim, e é só para a gente poder estar dando uma olhada, né, nesse sentido, né? Então, a questão do terapeuta ver e ouvir
Nós temos que trabalhar esse ver e ouvir de outra forma, com menos contaminação, né? Porque nós vamos estar dentro das nossas clínicas, dos nossos trabalhos, das empresas, dos postos de saúde, que aonde quer que seja que a gente for trabalhar, e nós vamos estar com este ver e com este ouvir, né, contaminado ou não contaminado. E é isso que nós podemos ter que pensar e refletir e rever o tempo todo, né? Porque o racismo, assim como qualquer outro preconceito, como eu já coloquei, está dentro de uma visão sistêmica, e se está dentro de uma visão sistêmica, está um pouquinho dentro de nós o tempo todo. Então, a discriminação e a violência, de forma geral, pode matar, né? Pode matar não só pela questão física, mas principalmente pela questão emocional, né? E é o que a gente trabalha. Nós, como terapeutas, nós trabalhamos com isso. E o que nós vamos receber dessa situação depois da gente questionar todos os nossos preconceitos? Nós vamos receber pessoas que sofreram grandes humilhações, né? Humilhação e sofre humilhação, como você acabou de contar o caso do teu cliente, né? A vergonha desse paciente, né? O estado tímido, a obesidade, porque ele ficou dentro dessas questões de humilhação, de vergonha e etc. e tal, que ele sofreu, né? Os homossexuais sofrendo pela homofobia, sendo espancado nas esquinas das ruas, de todas as ruas do mundo inteiro. Como é que ele vai se sentir depois com isso também, né? Então, nós temos que trabalhar na nossa falta de compreensão ou na nossa busca de compreensão com todos esses desamparos, né? Desamparos psíquicos, emocionais, físicos, sociais e etc. E o que a gente precisa ter, né? Enquanto profissional, enquanto terapeutas e mais. Precisa ter conhecimento, né? O Paulo trouxe aí uma série de informações e de conhecimento. A professora Aline trouxe um monte de informações, filósofos e etc., que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ler, a gente precisa compreender, a gente precisa ir além das informações que nos foi dada até no âmbito familiar ou até no âmbito social, né? Ou até no âmbito familiar, no âmbito social comum. Nós precisamos ter como leitura a busca, né, dessas leituras, dessas compreensões científicas, de tudo isso, para que a gente possa ultrapassar os nossos próprios preconceitos e os preconceitos que nós vamos encontrar no mundo ali fora, né? O profissional precisa estar preparado, se posicionar e estar presente no setting do seu trabalho, né? De forma coerente. Como a Aline disse isso de alguma outra forma, né? Mas é isso que eu trago como um questionamento. Você está preparado? Você está estudando? Você está buscando? Você está tentando encontrar um jeito de se questionar o tempo todo a respeito do seu preconceito, né? Porque é fácil falar da desigualdade econômica, que ela é real, e não só no nosso país, como em muitos países, né? Como muitas questões do mundo, né? Como eu disse, desde o Reich até agora estamos falando sobre isso. Mas isso é um problema de todos nós, né? Não é só um problema comum de uma questão só política, mas é um problema nosso também. E eu, em primeira pessoa, contribuo para isso de que forma? Eu não preciso perguntar, eu não estou contribuindo com isso. Não, a pergunta é, eu contribuo com a discriminação de que forma? Eu contribuo com essa questão de desigualdade de que forma? E assumir a sua responsabilidade e crescer enquanto pessoa, enquanto sujeito, para poder ser um bom terapeuta, para poder ser um bom profissional. Porque é fácil jogar a responsabilidade para fora, né? Como a gente diz, tô do lado de fora e pouco conectado, pouco centrado. E aí, quando eu não estou nessa conexão comigo mesma, eu estou jogando para o outro, né? Eu estou fora de mim. E aí pode ser através das neuroses, como a professora Ieda explicou, pode ser através das psicoses,
né? Pode ser através de uma série de fatores, né? Que eu posso ir para fora e cometer esses atos de violência, que pode ser uma violência criminosa, que pode ser uma violência de bullying, que pode ser uma violência, qualquer que seja essa violência, né? Então, a gente fala agora, né? O feminicídio subiu, a questão do racismo tá todo mundo falando, isso sempre existiu, né? Eu estava assistindo uma reportagem esses dias e a pessoa falou assim, foi muito bem colocado. Ela falou assim, olha, o feminicídio sempre existiu. As mulheres morreram a cada 2, 3 minutos no Brasil, né? É que agora, com essa questão do isolamento, isso aumentou, isso intensificou, isso piorou, mas isso sempre existiu, né? Então, se é através disso tudo que está acontecendo, a pandemia, se é através do que aconteceu nos Estados Unidos, que tudo isso a gente pode estar revirando, tirando debaixo do tapete e se posicionando, que ótimo. Eu espero que possam existir mais questões que a gente possa estar sempre saindo desse lado mais sossegado, mais tranquilo, né? Mais cômodo, e ir e falar e se expor e questionar, né? Mas nós, enquanto terapeuta, enquanto profissionais, nós não podemos deixar de ver o que é que quais são os nossos preconceitos. Tem uns livros muito bacanas que eu quero deixar colocado. Tem 2 livros que eu gostaria de indicar, né? Um primeiro livro que eu li sobre Reich, que ampliou muito as minhas visões, né? Que é o livro Escuta Zé Ninguém, né? Que é um livro que ele questiona o tempo todo ao que a gente pensa, ao que a gente sente e o que a gente pode fazer pelo social. É um livro fantástico para quem quiser ler, chama Escuta Zé Ninguém. É muito legal. E tem um filósofo que está fazendo bastante sucesso, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que vive atualmente em Berlim. E tem um dos livros dele que chama A Sociedade da Transparência, que é esse aqui. É bem curtinho e é bem bacana. E eu só queria fazer um posicionamento de uma leitura, né? Que ele coloca: a exigência da transparência começa a se tornar mais intensa sempre que já não há mais confiança. E uma sociedade baseada na confiança, a exigência da transparência não tem força de penetração. A sociedade da transparência é uma sociedade da desconfiança e da suspeita, que se baseia no controle em virtude do desaparecimento da confiança. A forte e intensa exigência por transparência aponta justamente para o fato de que o fundamental moral da sociedade se tornou frágil, que valores morais como sinceridade ou honestidade estão perdendo cada vez mais o significado. Em lugar da instância moral, em vias de desaparecimento, surge a transparência como um novo imperativo social, né? Então, se nós estamos querendo tornar tudo isso público e transparente, é porque a nossa sociedade está vivendo dentro de uma questão de uma grande desconfiança, né? Então, aqui eu deixo isso, essas palavras, enfim, é isso, a minha parte. Agradeço imensamente por fazer parte, fiquei muito feliz de poder estar podendo ter um lugar para falar disso tudo. É muito bom. Obrigada. Tá. Obrigada, Marli. Nós estamos com quase 1 hora de live, a live vai cair e eu vou reabrir essa live, tá? Eu vou chamar o Serginho daqui a pouco, mas eu vou responder algumas questões que apareceram, porque apareceram questões muito importantes aí, então eu estou aqui num papel de mediadora, né? O que me chama atenção nos comentários é aqui, ó, nós temos uma médica dizendo que ó, o preconceito está sim nos locais de trabalho e tal, né? Eu tenho aqui um agrônomo que diz, né, que sofreu preconceito por ser gordinho, que não sei o que e tal. Eu conheci o Almir, ele parecia um príncipe. Ele tinha quase 1,90 m, olhos verdes, enorme, barriga trincada. Eu não vi nenhum gordo ali. Eu sei que ele engordou depois também. Mas ele pergunta aqui, que se esse preconceito não serve como alavanca. Serve como alavanca, mas é exceção. É exceção, né?
Você, né, que se diz, olha, sofri preconceito por ter sido gordo. Eu sofri preconceito de todos os tipos, fundamentalmente, principalmente por ser lésbica. Principalmente por ser lésbica, né? Então, sofri preconceito, e daí? Sofri preconceito, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutoramento, trabalho que nem uma louca, tal. Precisa sofrer preconceito para poder reagir? Né? A Dani ali também, ó, branca, classe média alta, concursada, tá aqui, ó, preconceito religioso, né? Nós estamos falando, as pessoas estão aqui falando da dor do preconceito, da dor. O Almir está dizendo, mas isso aí foi bom para mim, me fez como alavanca. Não, isso não é bom. Isso não é bom. O preconceito não é bom e a gente não precisa disso. A gente pode superar as nossas dificuldades, a gente pode ser o melhor de nós mesmos e não precisamos do preconceito para isso, né? E eu vejo aqui também que vocês apelam, de modo geral, para a educação, né? Eu vou polemizar um pouco. Os generais nazistas eram extremamente educados. Eles eram muito esclarecidos. Não basta a educação. Não basta a educação. Não basta esclarecimento, não basta cultura. É necessário uma experiência afetiva. É necessário muito mais do que educação. É necessário isso que nós estamos fazendo. Um trabalho de atuação na sociedade e uma busca por trazermos questões emocionais. Porque o que eu percebo é que o que eu disse, olha, são pessoas de classe média, todos com curso superior, os nossos acadêmicos, todo mundo falando de um mirante muito interessante, mas todo mundo se queixando do preconceito. Todo mundo se queixando desta dor. Todo mundo falando desta angústia. E, para mim, a questão não é educacional. Para mim, nós precisamos de uma experiência afetiva frente à possibilidade de compreender o outro como humano. Que é o papel do terapeuta. Que é o papel do terapeuta Todo mundo. muito mais do que do educador. O educador, ele tem limites para isso. A live vai cair. A live vai cair, gente. Eu vou ter que encerrar essa live. Eu vou salvar essa live, tá? Marli, primeiro eu vou tirar você da live, tá? Para poder salvar. Tá bom. Até mais, boa noite. Obrigada. Até mais, boa noite. Pode encerrar. Tá. Agora, pessoal, eu vou salvar essa live e vou abrir ela de novo, porque ainda vai falar o Serginho e o Edu e o Ciabatari, tá? Eu vou reabrir essa live. Bom, nós estamos dando prosseguimento à live, né? Como extrapolou 1 hora, então eu estou reabrindo a live e agora eu vou chamar o Serginho, né? Que acabou de entrar. Vou chamar o Serginho para dar prosseguimento ao tema que nós estamos discutindo, que é a violência do preconceito. E a grande questão, podemos viver juntas, juntos? Convido agora o Serginho, né, que é o professor da área de biológicas, né, do Departamento de Psicologia. Boa noite, Serginho. Boa noite, tudo bem? Educador físico, uma pessoa comprometida, uma pessoa assim, espontaneamente comprometida, né? É uma pessoa que nos oferece uma experiência de afetividade e comprometimento. Bem-vindo. Obrigado. Na verdade é recíproca, mas quem aprende mais sou eu. Até brinco com os alunos, né, quando eu converso. Olha isso, olha esse menino. É verdade. Ele é assim o tempo todo. Ele é assim. Mas a gente aprende, parece que é osmose, a gente absorve, né, essas
essas questões psicológicas. Você nasceu Eu, para aula na psicologia, Serginho. Parece que é uma coisa assim que já vem de você. Se é que é, bom, enfim, esse conceito de natismo não existe, mas isso é muito próprio seu. mas eu até brinco, né? Falo que tá envolvido em tudo, né? Então nem tem como nós fugirmos da psicologia. E nesse tema até que foi proposto, não tem como eu não pensar também na educação física, né? Foi algo que a gente acaba, né, levando algumas certos preconceitos, né, em relação ao esporte mesmo, né, que a gente vê bastante, né? Até foi comentado de quem é obeso, né? Isso é muito claro, né? Quem é gordinho, obeso, joga tal esporte ou não, né? Enfim. Mas que eu percebo até que foi algo todos comentaram, né? E uma palavra até bem usada, né? Acho que a Marli enfatizou bastante, que é o preconceito, né? A gente até usa o preconceito. A gente já conceitua algo previamente, né? Sem um exame crítico, né, da situação, a gente já gera um sentimento, né? Já está enraizando algo do que nós já experienciamos, né? Da nossa experiência. Até essa aula que eu tive sexta-feira com os alunos do primeiro termo, nós comentamos um pouco sobre emoções, sistema límbico, né? Totalmente, né? Tá ali juntinho com a psicologia. E eu até sugeri para eles, ó, leiam bastante, né, sobre sentimentos e emoções, né, essa relação, né? E nós vemos, então, assim, que esse termo, né, esse tema, né, que foi proposto, né, e que eu estava comentando que, né, o Paulo comentou, né, a Aline, os professores comentaram, que é algo enraizado, né, já é algo da nossa história, né? Tem muita violência que a gente fala, né, eu leio pouco, né, mas que é a violência simbólica, né, igual o Paulo comentou. Numa palavra, às vezes, que nós não percebemos, mas está ali simbolicamente enraizado, né, denegrir, negação, né, está enraizado essa violência. A violência social, né, e tudo isso, né, a gente vê assim que são às vezes palavras ou então atitudes que está carregado um sentido meio ofensivo, né, nessas palavras. Então tem uma fronteira aí já construída, né, com todo o histórico brasileiro e mundial, né, a ser quebrado esse embate, né, que está sempre nós acabamos discutindo. Algumas coisas, né, que eu lembrei que a gente, claro e escuro, né, o preto e o branco, o anjinho é branco, né, e o diabinho é o preto e vermelho. Então, assim, sabe, muita coisa simbólica aí que tá enraizada nessas violências. Então, até juntando o que eu comentei no começo, né, de sentimentos e emoções, então isso acaba gerando, né, um tipo de sentimentos, né, de raiva, de hostilidade e, consequentemente, gerando estados emocionais, né, a ira, né, tristeza, né, igual a Aline comentou dessa situação que nós estamos vivendo atual, né, do americano George Floyd, né, acho que foi, mas dá para generalizar, né, igual você mesmo colocou, né, que esses sentimentos, né, essas emoções, estados emocionais que foram gerados, né, eles, principalmente de tristeza, né, por conta dessa raiva, né, isso da pessoa obesa que foi agredida, né, só por estar caminhando, a gente vê que no finalmente ali, por conta dessa tristeza, né, que esse resultado, né, essa resultante acaba, né, na minha humilde opinião, não sou psicólogo, mas que gerando um estado depressivo, né? Então, ou seja, por pontos simbólicos, por atitudes vistas no dia a dia, né, na televisão, ou então de passando na rua ver alguma pessoa falando algo,
né? Então, assim, algo que está enraizado acaba somente prejudicando todo esse nosso histórico. E você usa uma palavra, a questão da afetividade, né? Acho que falta essa empatia, né? A gente saber Eu acho como que que o termo empatia é esse mesmo. né? Como É de realmente, reconhecer o outro como humano. exatamente. Né? Hoje mesmo passou na televisão, na Globo, um atleta negro e ele comentou essa questão que muita coisa ele não falava na televisão por medo de perder o emprego, né? E é difícil pensar isso, né? Como, sabe, eu não posso falar senão eu vou perder meu emprego. Então, foi algo que até fiquei pensando, eu ouvi na TV e foi bem chocante, né? E eu concordo até com o que você comentou, né? Não vem só de processos educativos, né? Então, essa questão da empatia é muito Vem mais de uma forte, experiência emocional. muito Vem de uma mais. Então, experiência emocional muito mais do que uma questão educativa. exato, Porque exato. não basta ser educado, culto, né? Para não ser racista, para não ser preconceituoso. Muito pelo contrário. Sim, A educação, às vezes, é usada para sofisticar o uhum, preconceito. sim. Então, assim, esse engajamento, até né, essa live de hoje, eu já de antemão parabenizo, né, a IET como coordenador e a FAPEP como instituição, né, nós vemos tanto alunos, a comunidade em geral, né, enfim, professores, né, que essa, na minha opinião, é um começo. Acho que o Rodrigo colocou na live, né, que como que a gente pode, né, como que é esse processamento, né? Vai levar tempo? Ele fez uma pergunta assim, mais ou menos, não devia ter até escrito aqui para lembrar, mas é mais ou menos isso, né? Então, a gente enfrentar, viver, né, a situação, pensar como seria uma como seria a vida, né? O que tá vivendo, né? Qual o sentimento que essas pessoas que sofrem violência estão sentindo para a gente poder saber lidar, né? Ou até, de certa forma, agir, né? E até algo que eu até lembrei, né? Uma vez estava lendo, né, falando sobre a violência de autopunição. Aí foi quando você falou da pessoa que estava lá caminhando, né? Será que ela mesma não se violentou, né? Fala, não vou mais caminhar. Ela se puniu, né? Eu vou sofrer violência, então não vou mais sair de casa. Né? A pessoa na hora não teve empatia, é muito grave. Né? Então deixa esse pensamento, né, para todos, né, de viver a empatia. Tá bem, obrigada, Serginho. Nada, até Obrigada. mais. Então, o próximo que estava listado, eu acho que é o Eduardo ou é o João? Eu acho que é o João, né? Bom, eu vou convidar agora o João Renato, né? Para falar um pouco. É o João. Agora eu vou convidar o João Renato. Mas o que eu achei essencial para a gente compreender na fala do Serginho é essa questão da empatia, que é aquilo que eu e a Marli falamos, de certa forma todos disseram, que tem alguma Olá, coisa a ver. Oi, João. Só concluindo o que eu olá, boa estava noite. falando, né? Que eu entendo, como eu disse, eu ia polemizar um pouco anteriormente, que não é uma questão unicamente da educação, né? É uma questão emocional. A questão do preconceito passa fundamentalmente por uma experiência de preconceito, de construção dessa ideia. Não é só uma questão cognicional, não é uma questão de intelecto. E aí o Serginho vem e daquele modo
peculiar dele vem dizer que é uma questão de empatia, que eu concordo. Vai lá, João, tá com você a bola agora. Sim, perfeito. Boa noite a todas e todos. Posso até aproveitar esse gancho para pensar. Eu, né, penso essa questão como sendo também um pouquinho da educação, porque eu vou pegar um viés pelo que a Marli falou, da transparência, que me remeteu a um pensamento de uma, talvez não seja essa educação que a gente está acostumado e que a gente conhece na nossa sociedade, que é uma educação mais voltada para uma disciplina do sujeito, para uma aquisição de saberes, e aí a gente aproveita esse gancho para poder pensar a questão do racismo, né? De saberes muito formados de pessoas brancas, né? Eurocentristas, vamos dizer assim, da Europa, que são geralmente nossa referência de autores, né? A gente tem que Como ver, bem inclusive, cita a Aline, né, uma ciência branca. por uma ciência branca, justamente, né, que queira ou não, trabalha com esse braço, vamos dizer, do Estado de disciplinar os sujeitos para que haja um controle da população. E aí essa educação que pega aí esse caminho, né, ela realmente não é uma educação interessante. Mas quando a gente para pensar numa outra educação mais libertária, no princípio que é a lógica que o Paulo Freire traz para a gente já vê de uma outra maneira isso. Porque se a gente pegar uma frase dele, onde aquilo que a gente faz tem que cada vez mais se aproximar daquilo que a gente fala, é justamente essa transparência que a gente precisa ter nas nossas relações e nas nossas ações. Então, se é uma educação voltada para isso, para que aquilo que a gente fale, né, que inclusive você pontua bem quando a gente talvez pode ter um desenvolvimento intelectual e só rebuscar o nosso preconceito, ele ser falado de uma maneira mais pomposa, mais, né? Serve como um mecanismo, né? Fica mais defendido assim o preconceito, né? A partir da intelectualidade, fica chique. Sim. Segue a lógica de controle das pessoas, que é Exato. justamente E a a, grande o, questão que é incontestável, os generais nazistas, eles eram cultos. Eles eram e, cultos. sim, e a gente trabalhar numa outra perspectiva. É inclusive a nossa proposta enquanto terapeutas, né? Que é a proposta de trabalhar num viés oposto a esse princípio de disciplinar os sujeitos e controlar os sujeitos. E aí entra essa questão dos preconceitos, né? Que são aí os marcadores da diferença. Então, que a gente elenca. Hoje eu tive uma sensação de que a questão do racismo ela está sobrepondo assim bastante essa nossa proposta do preconceito, apesar de a gente dizer que o preconceito é algo mais amplo, né? E a gente, eu digo preconceito aqui nessa nossa proposta de live como algo mais aberto assim para a gente pensar várias formas de preconceito que eu estou elencando aqui como os marcadores da diferença, como diz o Foucault, né? Então a gente pensaria em gênero, em raça, né, em questões de sexualidade, de idade, né, com os idosos e tudo mais. Só que hoje eu tenho uma sensação, talvez pela questão que está imperando social, de que a gente trata mais do racismo. Eu me preparei para trazer mais questões do racismo, porque eu tive essa sensação. Não sei se isso é algo, né, O que é mais que o geral. gancho é esse, né? É que não é só o racismo, mas o gancho foi esse, porque essa efervescência da questão do racismo motiva essa nossa live, mas ela não precisa se restringir a isso. Sim, perfeito. Bom, e só que como é um tema que está muito presente, eu acho que é muito interessante a gente teclar bastante nessa questão da raça, porque realmente é muito significante, né? A gente tem aí pessoas que pensam, nossa, mas será que não está intensificando quando a gente diz que a gente quer falar da raça? Não somos todos iguais, não são todas as vidas que importam. A gente precisa fazer aí um olhar, né, para entender que não,
né, que há uma questão realmente de um racismo estrutural que ele serve, como todos esses outros marcadores da diferença, servem também para essa necessidade de garantir o privilégio de uma certa parte da população. Mas nesse é muito mais nítido, que você percebe nos espaços, isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar muito. Quando a gente fala do racismo, a gente tem um primeiro momento. Ela citou a Djamila Ribeiro, né? Ela fala bastante sobre isso, que a gente tem um momento que a gente se assusta quando a gente se dá conta disso, e é natural fazer parte disso. Quando a gente percebe que a gente, como a Marli também apontou, internaliza essa questão do racismo, quando a gente percebe que faz parte de nós, né? E a gente se depara, a gente para olhar, olha a sociedade que eu vivo. A gente entra nos espaços de restaurante, a gente vê quem está sentado na mesa, quem está servindo, quem está limpando, né? Quando a gente olha para fazer essa diferenciação de raça, olha para quem está dentro da penitenciária, a grande maioria da população negra, quando a gente vai ver a grande parte da população que é assassinada hoje, né? É uma população negra, um extermínio da população negra. Então, a gente precisa fazer essa marcação na questão do racismo, porque ele realmente ele é algo que define a nossa sociedade. Inclusive, então a gente pode pensar por diversas maneiras de como há violência nesse preconceito. Por exemplo, no modo, quando essas pessoas são trazidas para o Brasil, elas perdem inclusive o sobrenome. Então nós todos da raça branca, a gente tem que pensar essa questão da branquitude, né? A gente tem a nossa referência, tenho um sobrenome italiano, venho de tal lugar da Itália, tenho um sobrenome alemão, tenho um sobrenome espanhol, venho de determinado lugar. O negro, quando vem para cá, ele recebe o nome da fazenda que escravizou os antepassados dele. Então, geralmente, ele perde a referência dele de origem e não tem essa história carregada na subjetividade dele. Ele foi amputado dessa parte da história dele, né? Isso é uma coisa muito significativa. Então, assim, eu penso que é algo que a gente precisa e deve, enquanto psicologia, combater e levantar essa bandeira, né, antirracista, porque às vezes as pessoas pensam que a psicologia é uma profissão que tem um papel de apenas fazer uma função terapêutica, receber as pessoas nos seus consultórios, seja ele particular ou seja ele numa interação social, mas a psicologia não é para isso. Ela é uma demanda da nossa sociedade justamente para conseguir intervir nos problemas sociais que existem estão postos, né, na nossa sociedade. Então, A a gente não própria, está apenas como função. Por isso o nosso Conselho de Psicologia levanta tantas bandeiras, né? Você ia dizer alguma coisa? eu ia dizer que a própria profissão, né, sofre preconceito, né? A própria profissão sofre preconceito. Eu não vou fazer psicologia porque não é uma profissão para homens. Isso é um tipo de preconceito que sempre a psicologia passou. Outra coisa, eu não vou fazer psicoterapia porque eu não sou louco, né? O preconceito atravessa a nossa carreira. E daí o CRP assume uma série de bandeiras porque é impossível não assumir. Porque a própria questão da saúde mental é, para mim, o preconceito mais complexo. Porque a doença mental não tem cor, ela não agrega pessoas pela sua. Você não vê aquilo que pode agregar as pessoas. Né? Os negros, um se reconhece olhando o outro, né? O obeso, um se reconhece olhando o outro. A doença mental não tem cheiro, não tem cor, não sai no exame. Né? E Sim. os loucos não têm definitivamente lugar na sociedade. Este sim, né? Passam por um Acho que junto preconceito com isso a gente pensa a difícil de questão da combater. liberdade, né? Difícil de combater, difícil de trabalhar e difícil também de mobilizá-los. Né? O esquizofrênico, o deficiente mental. O sofrimento do neurótico, que é confundido como chilique, frescura. E o preconceito que as pessoas que sofrem, por qualquer que seja a neurose, sofrem dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro da sua própria família.
Desculpa atravessar a tua live. Prossiga, por Não, favor. perfeito. Eu acho que o que você disse é da questão da liberdade. E aí eu iria até para a segunda parte, que não foi muito citada, a gente não pode esquecer. Podemos viver todas juntas ou juntos, Uhum. né? Essa aqui é a questão. Na verdade, até iria inverter. Por que se separa as pessoas, né? Por que essa separação e essa hierarquia e privilégio por um lado? É para garantir um privilégio de Privilégio de determinado alguns. grupo de pessoas sobre Espaço de outro. Isso poder. traz um Espaço conforto. de poder. Quando a gente tem essa questão, estabelece que há uma diferença, invalida uma certa parte da população, a gente tem uma que pode controlar. A gente tem pessoas nos servindo, limpando a nossa casa, nos servindo nos restaurantes. Quando a gente estabelece que o homem tem um maior poder na sociedade diante da mulher, a gente também abre esse espaço para que dentro dos lares se explore o trabalho feminino e tudo mais. Então a gente precisa entender por que há essas questões que a gente não pode viver todo junto, porque isso é algo sistêmico, né? É algo estrutural que está dentro da nossa Constituição para se manter ela nesse funcionamento onde um leva uma vantagem sobre o outro. E combater isso é muito difícil, porque nessa construção nossa subjetiva, isso vai se mistificando. Isso vem para a gente de uma maneira muito distorcida, a gente não percebe. Então, como eu estava dizendo, quando a gente passa a perceber esse sistema, a gente assusta. É o que a Djamila Ribeiro fala. A gente se assusta quando a gente passa a entender que o racismo é algo estrutural, que a gente vive numa sociedade racista, que a gente é racista. A gente começa a olhar os lugares e começa a não enxergar as pessoas negras nos espaços de poder, sentadas nas mesas dos restaurantes, ocupando lugares como aqui, todos os professores, a gente não teve um negro junto, não é à toa que não tem um professor negro aqui, é por conta de um racismo estrutural. E quando a gente se depara com isso, a gente assusta. Mas a gente não pode se intimidar com isso. Isso é uma coisa muito significativa. A gente tem que continuar levantando essa bandeira antirracista, mesmo que isso seja um monstro muito grande, porque quando a gente fala em racismo estrutural, a gente passa a pensar de uma maneira muito grande, a gente tende a se colocar nesse lugar de medo e de se sentir fraco diante disso, mas a gente não deve se sentir fraco diante disso, a gente deve seguir lutando para que isso se transforme, aí como o Paulo estava falando do tempo, né, não leve o mesmo tempo que levou de escravidão para ser contornado isso, porque isso é algo urgente, há um extermínio da população negra agora, né, principalmente na nossa população. Se lá nessa cidade Minneapolis, não lembro como fala do George Floyd, onde ele sofreu, se eu não me engano, dentro de um mês, a gente faz o número de assassinato que eles tiveram ao longo de 20 anos dentro de um mês. Então, o Brasil, assim, é surreal a diferença de assassinato entre outros países. Assim, a gente tem um extermínio da população negra absurdo, assim, uma necropolítica que hoje assim vem aumentando intensivamente muito grande. Então, é muito importante que a gente levante essas bandeiras, Uhum. que a Para gente o faça nosso outras espanto, né? leituras. Para o nosso espanto, Sim. porque me parecia que essa era uma questão que evoluiria bem e, de repente, um crescimento do fascismo, de repente, um crescimento do fundamentalismo. Eu fiquei questionando por que que parecia que vinha bem, porque, na verdade, para mim, ela sempre aumentou. Desde a escravidão, a gente vê que números, a morte é muito maior, né? Acho que a gente tem uma impressão de que a escravidão acabou também. Acho que isso é uma coisa muito significativa, porque ela, na verdade, segue sendo velada e sendo nomeada de outra maneira, como você disse, mas ela está sempre em crescimento, ela não está Não, diminuindo. a minha impressão não era essa. A minha impressão era que esses temas estavam sendo cada vez mais discutidos e que havia um entendimento melhor das coisas. E era só uma impressão, né? Porque a Sim. sua impressão estava correta, a minha não, né? Porque o que se vê é uma efervescência, né, de tudo aquilo que eu considerava muito superado, né? Questões assim que eu falo, gente, parece que eu estou sonhando, né? Parece que as coisas estavam evoluindo, que a gente estava discutindo de uma forma melhor e não estamos. Não, nós não estamos. Nós não estamos É, evoluindo muito bem, não.
né? Nessa nossa contemporaneidade, a gente faz nicho, né? A gente seleciona aquilo que a gente quer ver na nossa linha do tempo, no Facebook ou no Instagram. Então, só os Uhum. autores que eu quero ver. Então, eu, por exemplo, eu faço uma seleção muito de mulheres negras, assim. Então, eu sigo a Djamila Ribeiro, eu sigo a Grada Quilomba, Uhum. Quilombo, Grada Quilombo, É. a Tatiana Nascimento, a Nívia Sabino. Então, a gente faz uma seleção justamente para tentar desconstruir esse Sim. racismo estrutural dentro de mim, que eu acho que essas nuances, né? Que a linguagem é muito significativa, é a linguagem que faz laço social. Nossa diferença para os animais é justamente porque a gente fala. Por Uhum. que a gente tem que repensar a nossa linguagem, aquilo que a gente diz, as piadas que são feitas? Porque justamente pela Isso me linguagem. parecia que estava sendo bem trabalhado, mas aí vem a Aline, e a nossa aluna vem aqui e fala, e agora é um retrocesso visível. É, exatamente, é um retrocesso visível. A gente tem aí o acesso de pessoas ao poder, né, com, com bandeiras fundamentalistas, racistas, a favor de conceitos que eu não consigo compreender, né? Mas o que isso revela é que não há um retrocesso, é que sempre esteve aí, mascarado por estruturas e que pessoas como eu, mais ingênuas, acreditavam que estávamos evoluindo sim. Eu, quando saí Não, da não é uma faculdade, ingenuidade, eu acho que é uma potência da contemporaneidade cada vez mais mistificar e a gente achar que está tudo bem. isso. E a gente vai acostumando. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, para mim, a questão de rotular, de medicar o aluno, de colocar a responsabilidade da aprendizagem, do problema, da dificuldade da aprendizagem na criança, era uma coisa assim tão absurda que para mim estava superado. De repente, 20 anos depois, uma efervescência de pessoas acreditando que apareceu uma doença nova que chama déficit de atenção e hiperatividade, pá, dá Ritalina para as crianças, né? Medica as crianças. Aí eu acho que as pessoas estão discutindo um pouco melhor a questão racial, estão discutindo um pouco melhor a homofobia e como a aluna, como a Aline aqui coloca, e agora um retrocesso visível. Não, a gente não está evoluindo a minha questão, né, quando eu coloco se podemos viver juntos, era isso. Se a gente não trabalhar essas coisas, nós não podemos viver junto, né? Porque se eu não cuidar da questão do preconceito de várias formas, né? Aquele que é vítima de preconceito, eu branca, de classe social bacana, tal, acho que estou livre disso, e aí aquele que é vítima de preconceito é, espanca um filho meu, uma pessoa que eu amo, ou a mim mesma. Por quê? Porque a sociedade está criando isso. Se a gente não cuidar do outro, o racismo pega a gente, o preconceito ataca a gente, mesmo Eu aquele que diria, se eu ache diria até que livre assim, disso. Oi? o outro é a gente. A gente se separa muito dessa questão, né? De esperar a questão bater na gente. Mas o outro é a gente. Então, enquanto a gente estiver numa sociedade onde as outras pessoas estão sendo exploradas, a gente não está bem. Enquanto todos não estiverem felizes, a gente não está bem. Parecem princípios utópicos, assim, né? Mas a gente não pode perder, porque justamente essa força que faz a gente achar que as coisas estão melhorando, não perceber que existe o racismo, mistificar as questões que estão cada vez mais, vamos dizer assim, rebuscada hoje em dia, né? Ela justamente quer isso, ela quer que a gente se recolha, que a gente não lute, que a gente deixe de enfrentar. Uma coisa que é muito importante de pensar, que sempre existiu também, isso não é uma coisa que sempre existiu. Então, a nossa sociedade tem a capacidade de se transformar, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa seguir lutando como a gente está fazendo. Uhum. E é só no momento que a gente tiver, aí agora fazendo um cruzamento, então, de duas questões muito significativas, que é raça e gênero. Só quando a gente tiver a mulher negra ocupando lugar de poder e não tendo aquele imaginário na nossa concepção de uma pessoa que faz a limpeza, né, de uma empregada doméstica, vamos dizer assim, bem no termo, quando a gente tiver isso transformado, é que a nossa sociedade vai estar diferente, que a gente vai poder
estar juntas e juntos, né? Enquanto isso ainda for uma imagem, enquanto isso ainda prevalecer como um imaginário social, a gente não vai ter uma sociedade onde possamos todos ocupar lugares, não vamos estar confortáveis. As pessoas têm um imaginário que pode construir por si só sua redoma, né? Sua conquista financeira, talvez, né? E que vai estar tudo bem. Mas imagina, a gente só vai estar bem quando todos estiverem bem, né? Isso é uma condição e um princípio fundamental para a gente poder pensar. E Isso olha é o mais só, participação significativo. da Marli, né, trazendo a live dela. A sociedade da transparência é uma sociedade da desconfiança. É uma sociedade que precisa ir em Não, busca da César, verdade. tem que ser antes. Olha aqui o César falando no próximo século. Não, tem que ser agora. Eu não posso esperar o próximo século. Sim, sejamos realistas, acreditemos no impossível. Eu acho que isso é uma frase que foi pichada ali na Revolução de 69 na França, que a gente tem que trazer para a gente. E temos que ir em busca Uhum, disso, assim. exatamente. A A gente gente tem precisa que de estar uma disposta, utopia para nos dar o sim, norte. A gente tem que caminhar sim, nesse sentido. para colher, para a gente poder desejar, para a gente colher as coisas, né? Ela é importante demais e é justamente essa força que nos quer controlar. E vejam, quem assistiu Bacurau sabe disso. A gente, num certo sentido, tem também esse traço da branquitude aqui no Brasil, mas a gente não ocupa esse mesmo lugar fora, Uhum. né? É, quem é Então, né? Então, né? Concordo, a gente essa não ocupa esse lugar consciência fora, do. né, Sim. Tupiniquim? No exterior, a gente não é esse A branco gente é o Tupiniquinzinho. hegemônico Uhum. detentor do poder. Talvez aqui a gente no Brasil até seja, mas a gente, por isso que eu disse para a gente, antes de mais nada, pensar que o outro somos nós, né? A gente precisa seguir a luta não só quando ela tocar a nossa questão, aí sim para que esteja bom para todos, né? É. Sempre. Viu, Jane? A gente se sente aplaudido, especialmente com a sua participação, que você foi ativa na participação o tempo todo. João, eu preciso chamar o Eduardo. Tá bom. Tá Foi bom, só muito como legal. última Eu me dica, empolguei aqui, né? Nem ó, deixei você eu tô falar. lendo os Fiquei te romances atravessando. da tô lendo os romances da Conceição Evaristo, que é uma mulher negra, uma senhora, é maravilhoso e é uma indicação que eu queria trazer hoje, Olhos da Mãe d'Água, e são contos incríveis. Só queria fazer essa indicação de leitura de literatura que eu adoro. Valeu, obrigada. Eu vou te tirar da live para chamar o Eduardo, tá? Tá bom. Bom, eu acho que eu nem deixei o João falar. Fiquei intervindo nele tempo na fala dele, que eu estava aqui achando que era que integrava as demais falas, né? Vamos lá, Edu. Esperando o Edu. Gente, ó, depois da fala do Eduardo, que eu pretendo deixar ele falar, né, já que eu não deixei o João, aí, se algum dos professores quiser fazer o encerramento, por favor, pontue aqui que eu chamo de volta, tá? Tua vez, Edu. Boa noite. Bacana. Boa noite, Eda. Boa noite, Serginho, João, Paulo, Marli, Aline, pessoal que está nos assistindo, os colegas que estão assistindo a gente, os alunos, alunas nossos. Obrigado, né? Que bom e parabéns pela iniciativa, Ieda. Ótima iniciativa, muito oportuna, muito contextualizada, né? E nós precisamos falar sobre isso, né? Então, eu começo essa fala fazendo uma reflexão que uma amiga, Elisa Zanerato Rosa, fez certa vez num evento em 2016. Ela olhou para o público e começou a fazer uma análise do público, da audiência que estava participando daquele encontro de assistentes sociais e psicólogos. Mas ela falou: vocês são um público bastante característico do público da psicologia, bastante representativo. É um público de maioria
branca, de maioria mulheres, quase 90% de mulheres, na sua maioria, mais de 90% brancas, e, em contraposição, a maioria da população brasileira que é negra. Conforme a professora Aline acabou de falar, cerca de 54% da nossa população é negra. Então, ela começou a fazer essa contraposição e começou a analisar, do ponto de vista psicológico, que nós podemos imaginar, pensar, então, o impacto na subjetividade das pessoas de maioria de cor negra, de comunidades inteiras, ao serem atendidas por profissionais, ao serem atendidos por profissionais da saúde, por outros profissionais, que são, na sua maioria, brancos, né? Então, as pessoas são negras e vão aos médicos, os médicos são quase na totalidade brancos ou brancas. Vai no psicólogo, na psicóloga, a maioria dos psicólogos, das psicólogas são brancas. Vai no fisioterapeuta, os fisioterapeutas são brancos. Então, eu concordo com a Aline e com a Elisa também, nessa perspectiva, né? Nós precisamos ouvir as pessoas negras falando sobre as suas próprias vidas, porque muitas vezes as pessoas não se sentem representadas nessas relações médico-paciente ou médica-paciente, psicólogo, psicóloga-paciente, né? Então, as pessoas não se encontram nessas relações sociais. Então, precisamos ouvir essas pessoas, considerando que nós falamos de um lugar, como a Aline já falou, da branquitude, né? Um lugar de pessoas que nunca vão entender, nós nunca nesta vida vamos entender como é perder um familiar como George Floyd, nos Estados Unidos, lá em Minneapolis, ou como perder um filho negro, como a Ágata, Davi e o João Pedro, né? A gente está falando bastante sobre o João Pedro, mas agora há pouco foi morta também a menina Ágata e o menino Davi. E quantos outros não são mortos também? Então, eu faço coro aqui com o João, quando o João diz que é um processo de extermínio, e esse processo de extermínio tem recorte racial, tem recorte social e recorte de raça, e de exclusão social e de extermínio. Então, fazendo coro, indo ao encontro do que o Serginho falou também, só com muita empatia, Serginho, Ieda e colegas, nós podemos tentar nos colocar na pele do outro, tentar entender o que seria a situação, a discriminação, a segregação e a exclusão social e o preconceito, que é a questão racial, a questão do racismo, né? Então, para não ser diferente dos outros, eu também vou citar Djamila Ribeiro, né, a filósofa Djamila Ribeiro, que ela fala que os movimentos das pessoas negras que debatem o racismo, não como uma atitude pessoal, não como uma atitude de pessoa para pessoa, baseado na questão da cor da pele, mas como uma estrutura fundamental das relações sociais, que cria desigualdades e que cria abismos. E aí, esses dias, eu estava falando com os alunos da experimental, da análise experimental, sobre a aprendizagem pela cultura, aprendizagem pelas regras, regras que estabelecem contingências para nós termos comportamentos reforçados ou punidos. Então, as leis, as expressões populares, as regras sociais, quanta coisa nós não aprendemos, fazendo coro com a Marli aqui, né, vindo ao encontro do que a Marli disse também, em relação à cultura, como nós introjetamos questões a partir da cultura. Então, por exemplo, se nós fizermos uma recuperação rápida das leis, desde antes da abolição da escravidão, 1888, esse preconceito, esse racismo e a segregação são históricos, são processos históricos, né, que nós não podemos negar. Então, em 1850, os negros, mesmo os negros libertos, foram proibidos de ir para a escola, né? Já foram excluídos da escola desde antes da abolição. A própria abolição, em 1888, como o professor Paulo falou, deixou os negros desempregados e à própria sorte, né? No ano seguinte, 1889, 15 de novembro, né, veio o quê? Veio a República. E já em 1892, vieram leis que proibiam a vadiagem e as rodas de capoeira.
Então, se o negro era encontrado, ou a negra era encontrada na cidade perambulando e não tinha emprego, ele podia ser preso e eram presos por vadiagem, né? Então, a exclusão social e as prisões de negros já começaram logo lá atrás, ao início da República, né? Mais uma lei excludente aqui para nós. 1968, já na vigência da ditadura, para quem pede a volta da ditadura e para quem pede a intervenção militar, veio a famosa Lei do Boi. O que era a Lei do Boi? A Lei do Boi era a primeira lei de cotas. E não eram cotas para negros, eram cotas para filhos de fazendeiros, de vagas de filhos de fazendeiros em instituições, escolas técnicas e universidades federais. Universidades públicas, estaduais, federais. E em 1988 veio a Constituição Federal. Então levou exatos 488 anos para uma legislação, uma Constituição brasileira admitir que racismo era crime, né? Então, depois vieram outras leis que tentaram, né, por exemplo, 2003, as diretrizes de ensino da história e cultura afro-brasileira, veio a lei de cotas em 2012, né? 2010 veio o Estatuto da Igualdade Racial, mas nós estamos ainda muito aquém, muito aquém ainda do que é necessário para a gente superar toda uma cultura racista, segregacionista e supremacista branca, né? Então, a Djamila Ribeiro fala que o racismo não é um simples ato da vontade ou da atitude de uma pessoa, né? Mas é um sistema opressor que nega direitos e promove a exclusão social. E a Angela Davis, também, que também foi ativista de direitos humanos, juntamente com os ativistas de direitos humanos lá dos Estados Unidos, né, da década de 60, e membro, ela própria, dos Panteras Negras, ela diz que nós não podemos calar diante do racismo e da desigualdade social, que nós precisamos ter, sim, um posicionamento antirracista. Eu queria aqui, para a gente terminar, eu estou falando rápido porque o tempo é curto, né? Depois a gente pode comentar. Mas lembrando que o próprio Código de Ética do psicólogo, da psicóloga, nos seus princípios fundamentais, diz que a atuação do psicólogo e da psicóloga deve ser em conformidade e respeito aos direitos humanos, que são os direitos de cada pessoa. O direito das pessoas com deficiência mental, hoje, ou com doença mental, que a professora Ieda estava falando também. Lembrando também, o Código de Ética, o nosso próprio Código de Ética, fala do compromisso social da psicologia, que tem que se opor a todas as formas de violência, todas as formas de opressão e de exploração humanas, né? Então, nós precisamos ter uma psicologia que tenha, sim, um posicionamento antirracista, na sua essência, nos seus pressupostos e nas suas práticas. E para terminar essa rápida fala, eu queria dizer assim, caso alguém esteja dizendo assim, nossa, como você é ideológico, né? Todos nós temos uma ideologia, mas eu queria dizer que se a sua ideologia ela está de alguma forma relacionada à exclusão social, eu não vou concordar com você. Agora, se a sua ideologia ela está relacionada e ela prioriza a inclusão social, sobretudo daquelas pessoas que estão excluídas, que estão à margem da nossa sociedade, então eu concordo com você. Gente, eu falei super rápido porque eu queria fazer esse apanhado das leis para mostrar como que a partir de regras, leis, regras sociais, expressões populares, né? Eu escrevi, né? Tem uma expressão popular horrorosa que tem que ser abolida do nosso vocabulário, que é amanhã é dia de branco. Como se só o branco trabalhasse, não é? Como se só a pessoa branca tivesse compromisso, seriedade com o trabalho, como se o negro fosse outra coisa, então. Como se a população negra não trabalhasse e fosse outra coisa, não é?
Então, a gente precisa repensar. E se nós, como psicólogos e psicólogas, trabalhamos para as pessoas se sentirem bem, né, Ieda? Então, a gente, caso alguém se sinta excluído ou se sinta discriminado por alguma expressão que eu uso, então eu paro de usar, é fácil. Eu troco por outra coisa. Né? Eu me coloco, eu tento usar a minha empatia, me colocar no lugar dessas pessoas e não promover atitudes aí mais segregacionistas, em termos de apartheid, né? Então, falei muito rápido, mas eu quis citar, assim, a própria questão da psicologia behaviorista, né? Na aprendizagem de regras, né? E quantas vezes nós aprendemos coisas via regras, via ditados populares, coisas que vamos ouvindo lá no curso da nossa história e nos grupos que nós frequentamos. Né? É isso. Bem, obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de entrar na live e comentar alguma coisa. Está aberto aos participantes. Bacana. Algum outro professor quer voltar? Bem, então eu vou dizer o seguinte: nenhum tipo de preconceito acontece com o outro. Uma vez que nós vivemos uma sociedade, qualquer elemento que impacte essa sociedade é com você também. Então, Sim. caso, né, a gente entenda que o preconceito está acontecendo com o outro, que o problema do negro é com o outro, que o problema do homossexual é com o outro, do gordo, que os preconceitos religiosos não dizem respeito a nós, quero dizer que isso é um equívoco e que a questão do preconceito passa essencial e fundamentalmente, na minha concepção, por uma experiência emocional. E isso não é com o outro, é com cada um de nós. E respondendo à questão, né, se não trabalharmos isso, nós viveremos juntos de qualquer forma. Só que sofreremos um pouco mais. Então é isso. Se não houver mais comentários, eu vou encerrar a live. Registrando que houve uma entrada de alguém aí que achou que a gente estava falando bobagem, mas que ele também podia falar aqui. Mais alguém? Obrigada. Obrigada. Bacana, obrigado a todos. Obrigado a todas. Tá bem. Tá bem. Muito obrigada. Então, boa noite. Eu vou encerrar e vou salvar, tá? Vou salvar a live. Os alunos, parabéns, Uniesp de Prudente, apesar de uma estrutura esquecida pela reitoria, tem um belíssimo quadro de professores. Parabéns, etc. Tô bem. A Jane, por mim, ficaria a noite toda assistindo. Nossa, olha, eu também. Eu ouviria cada um dos professores. Foi incrível. Foi incrível. Né? Cada uma das falas, e mais incrível ainda, foi a participação dos alunos e o respeito. Gente, entraram pessoas aqui de São Paulo, de Andirá, do Paraná, de Curitiba. Eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz com a participação de cada um dos alunos e da minha filha que entrou na live. Obrigada, filha. Gostei da participação, do impacto e do conteúdo. Isso vai ficar disponível, tá? Isso vai ficar disponível. Gostei do trabalho e agradeço. Agradeço, lembrando que hoje é domingo e os professores estiveram aqui. E a diretora, que está aí também, aplaudindo. Obrigada. Boa noite. Vai ficar salvo, tá?